Olá pessoal, tudo bem? Voltamos agora para trazer mais uma norma importantíssima que é a NR18. NR18 que é cobrado em 100% dos concursos da área de segurança do trabalho, tá? Até hoje, nunca vi um concurso sequer da área de segurança do trabalho que não cobre esta norma aqui, essa norma que vocês estão vendo, a NR18, Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção. E a gente já vai começar por dois tópicos muito importantes. Primeiro ponto é entender que essa é a norma mais atualizada, sempre faça isso, tá? Sempre venha e analise se essa é a versão mais atualizada. Essa daqui, a última alteração foi em 2021, tá vendo aqui, ó? Foi dia 26/7/2021, então a versão mais atualizada. O segundo ponto, que é interessante abordarmos aqui no início dessa nossa aula da NR18, nessa aula nós vamos ver todos os itens, um a um, da NR18. A gente vai fazer uma leitura e, logicamente, uma leitura comentada sobre as principais pegadinhas, os principais pontos que as bancas cobram na NR18 e, logicamente, esse vídeo vai servir para qualquer banca, tá? Até porque já fiz várias questões da FGV, Sebrasp, FCC e por aí vai. Então, muitas bancas diferentes, cada uma tem as suas nuances, porém, todas elas cobram a NR18 e gostam bastante de alguns itens bem específicos que eu vou chamar a sua atenção no momento que estivermos passando por eles, certo? Então, vamos lá. Vamos ver aqui do que se trata a NR18 e a gente começa com o objetivo. O objetivo dessa norma é tratar sobre saúde e segurança do trabalho na indústria da construção. E aí vem aquela pergunta, tá, Caio, mas o que é a indústria da construção? A indústria da construção, ela é um termo muito amplo e eu concordo com você. O termo é amplo demais porque ele vai além do bom senso, vai bem além do bom senso. Olha aqui no item 18.2 que fala do campo de aplicação, ele fala que as atividades da indústria da construção estão constantes na seção F do CNAE. Você sabe o que é CNAE, né? O CNAE é o Código Nacional de Atividades Econômicas. E lá nós temos uma lista de itens que fazem parte da indústria da construção. Então, essa indústria da construção, pessoal, além do simples fato, né, do simples fato de ter uma obra ali que está construindo, entra também serviços de demolição, entra também reparos, pinturas, limpeza e manutenção de edifício em geral, manutenção de obras de edificação. Existe também um termo chamado de obras de arte, né, na indústria da construção. Então, tudo isso está incluso dentro da indústria da construção. É um termo bem mais amplo do que se imagina. Quando fala indústria da construção, normalmente a gente pensa o quê? Um prédio sendo feito ali e vários funcionários da indústria da construção civil fazendo aquelas atividades, né? Cimento, tijolo e por aí vai. Mas observe, algumas atividades de manutenções de edifício também se enquadram na NR18. Tratando aqui de reparo, limpeza e manutenção de edifício, por exemplo, pintura se enquadra na NR18. Aí você vai me dizer, Caio, mas a instalação já está construída, é só para pintar. Pois é, pintura também entra na indústria da construção. Então, lembra disso, o campo de aplicação é bem mais amplo, né, segundo o escopo da NR18, do que uma simples obra, como você tem em mente na hora que lê esse texto. Indústria da construção. Perfeito? Vamos continuar. Responsabilidades. De quem é a responsabilidade por vedar o acesso à permanência de pessoas sem autorização? É da organização. A organização da obra é que tem que vedar o acesso à permanência de pessoas dentro do canteiro dela sem ela autorizar, certo? Então não pode, é proibido, tá? O acesso, inclusive, não só o acesso, mas a permanência das pessoas devem ter autorização lá da organização da obra. Outra coisa interessante é que a organização deve fazer a comunicação prévia de obras. O que é isso, Caio? O CPO, que é a comunicação prévia de obras, essa CPO pode ser feita dentro do site lá do Ministério do Trabalho. Você entra lá e tem um acesso, você vai falar da obra, vai falar previsão de início, de término, você vai preencher lá quantos funcionários estão previstos para a atividade, né? O que é essa atividade de fato. Tudo isso vai estar no formuláriozinho, um formulário bem simples de ser preenchido, mas obrigatório. Observe aqui, ó, a organização da obra ela deve, isso aqui é obrigatório, ela deve fazer a comunicação prévia de obras. Perfeito? Vamos continuar. Como é que fica o PGR dentro da indústria da construção? E aqui a gente já vai para um detalhe importante, tá? O pessoal que é das antigas, não existe PCMAT mais, tá? Não existe, esquece isso. Vamos para o PGR dentro da NR18. O PGR da NR18, ele fala que, logicamente, são obrigatórias a elaboração e implementação do PGR, certo? E nós já sabemos que quem é responsável pela implantação, pela implementação do PGR é quem? Responde aí.
Não, pessoal, não é o profissional da área de segurança do trabalho que é responsável por implementação da obra, do PGR na obra. O PGR, ele vai ser implementado pela organização, pela empresa. A empresa é que tem a obrigação de cumprir o que está escrito. Agora, a elaboração do PGR, aí sim a gente vai ter um profissional da área de segurança do trabalho. Mas qual profissional? Profissional de nível médio, profissional de nível superior, e aí como é que fica? Observe aqui um detalhe. A NR18, no item 18.4.2, ela fala que o PGR deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho. O profissional legalmente habilitado é aquele que tem, além da qualificação, né? Ele é habilitado por quê? Porque ele tem um registro no conselho de classe, né? No caso, o CREA, que vai autorizar ali ele a fazer a elaboração desse PGR. Mas, você vai me dizer, Caio, mas o TST não tem CREA. Concordo com você. Observe que tem aqui um item abaixo explicando que, em algumas situações, o profissional qualificado, mesmo sem ter a habilitação do conselho, o profissional qualificado ele vai poder fazer essa elaboração. Observe aqui, ó, em canteiros de obras em até 7 metros de altura e com no máximo 10 trabalhadores, observe que tem que ter as duas situações simultaneamente. Ao mesmo tempo, o canteiro de obras tem que ter até 7 metros de altura e no máximo 10 trabalhadores. As duas coisas juntas, atendeu? Atendeu. Nesse caso específico, até 7 metros e com até 10 trabalhadores, aí pode ser elaborado por um profissional qualificado. Conceito de qualificado, você viu lá na NR10 também, né? Tem aquele conceito lá, o profissional qualificado é aquele que tem um certificado emitido ali com validade junto ao Ministério da Educação, não é isso? Por um sistema oficial de ensino. Isso é qualificação. A diferença de qualificado para habilitado é essa. O qualificado, ele tem um certificado, ele tem um diploma ali, né? Enquanto o habilitado, ele tem o seu registro no conselho de classe, dizendo ali que o exercício da profissão é lícito. Perfeito? Vamos continuar. Ainda falando de PGR na indústria da construção, nós temos aqui que o PGR, ele é mencionado lá na NR1, que inclusive é a norma que explicita a obrigatoriedade do PGR, mas o PGR da NR18, ele não é simplesmente o copiou-colou da NR1. Não. Ele tem que contemplar tudo que é exigido na NR1, tranquilo, até aí tudo bem, mas ele tem algumas peculiaridades, ele tem 5 itens que devem ser acrescidos ao PGR da NR1. Que 5 itens são esses? O primeiro é o projeto da área de vigência. O segundo é o projeto das instalações elétricas temporárias. O terceiro é o projeto do sistema de proteção coletiva. O quarto é o projeto do SPIC, né, que é o sistema de proteção individual contra quedas, isso quando for aplicável naquela obra específica. E o último item, né, desses 5 é a relação dos EPIs, né, os EPIs que vão ser utilizados. Mas observe uma coisa, os 4 primeiros que eu falei são 4 projetos, né? 4 projetos. Projeto de área de vigência, projeto de instalações elétricas temporárias, projeto de proteção coletiva e projeto de SPIC, que é o contra quedas. Esses 4 projetos têm que ser elaborados por um PLH, por um profissional legalmente habilitado. E já falei para vocês, habilitado, registro no conselho de classe, certo? Então, esses 4 primeiros são 4 projetos, e esses 4 projetos devem ter um PLH. O último, que é a relação de EPIs, essa relação de EPIs, a norma não exige que seja feito por um PLH. Perfeito? Vamos continuar. Além do PGR da NR1, a NR18 cobra mais 5 itens, 4 projetos, mais a relação de EPIs. Perfeito? Vamos continuar. O PGR ele deve estar atualizado de acordo com cada etapa. Então, isso aqui já deixa claro que quando uma fiscalização chegar na obra, se você está fazendo, por exemplo, a parte de fundações da obra, a fiscalização ela não pode cobrar, por exemplo, o projeto de segurança contra quedas lá do telhado da obra. Calma, você está fazendo a fundação. Então, se o teu PGR ele está atualizado com aquela etapa da obra, até aquela etapa da obra que está acontecendo naquele momento, você está em dia com o teu PGR, tá? Não precisa elaborar um PGR para a obra toda, do início até o fim, a priori. Por que você não precisa fazer isso? Até é meio complicado fazer isso, porque você vai dar onde mandinar, né? Vai ter que ficar sendo vidente, tá? O que é que acontece, pessoal? À medida que a obra vai se desenrolando, vão aparecendo novas situações, e essas situações ensejam novas medidas de proteção coletiva, proteção individual, algumas medidas administrativas ou de organização do trabalho. Então, com o desenrolar da obra, você vai ali fazendo o teu planejamento, o teu programa de gerenciamento de riscos da etapa que está
acontecendo. Vai acontecer agora a fundação? Você faz a fundação. Opa, agora a gente está aqui trabalhando numa etapa, por exemplo, de acabamento. Acabamento, vai ser pintura ali, aqueles detalhes. Vamos trabalhar com o PGR nesta etapa. Não preciso ter o PGR para todas as etapas. Esse item é muito importante, o item 18.4.3.1. As empresas contratadas devem fornecer ao contratante o inventário de riscos. Isso aqui é bem normal, né? Vamos lá, eu contrato a empresa para fazer a impermeabilização de um edifício. Quem é especialista na impermeabilização é a empresa que eu contratei, certo? Certo. Então, eles é que sabem quais são os riscos principais, os maiores riscos, eles conhecem melhor aquela atividade, já que a empresa foi contratada por ser especialista naquela atividade. Então, a contratada vai fornecer ao contratante o inventário de riscos. As frentes de trabalho devem ser consideradas na elaboração e implementação do PGR, e aqui é mais um ponto muito interessante, porque antes da implementação desse PGR, né, a gente tinha o PCMAT, e ele tinha algumas nuances de diferença. Mas eu não quero comentar muito do PCMAT porque ele não está mais vigente e você não precisa dessa informação para a prova, tá? O que você precisa para a sua prova é que as frentes de trabalho, elas devem ser sim consideradas. Ah, Caio, mas o que é uma frente de trabalho? Você lembra que é o que é uma frente de trabalho? Aquela frente de trabalho é aquela instalação que ela é temporária e móvel. Exemplo, na indústria de pavimentação, né? O pessoal vai fazer asfalto, né? Vai asfaltar uma determinada rodovia. Você observa que o teu canteiro de obras, né? O que seria um canteiro de obras, ele não é um canteiro porque ele não é parado. Ele é móvel. À medida que você vai pavimentando, asfaltando a via, você vai progredindo, andando ao longo dessa via, dessa rodovia, por exemplo, né? Então, como o teu canteiro de obras ele vai andando, ele não chama mais de canteiro de obra, porque agora ele é móvel, então ele é uma frente de trabalho. Olha que coisa legal. Trabalhei alguns anos com construção de gasodutos. Construção de gasodutos também é uma frente de trabalho. Por quê? Porque vai construir 20 quilômetros de gasoduto. Então, as suas instalações, né, de construção civil, elas vão andando ao longo da rede. Então, é uma frente de trabalho. Por quê? Porque ela é móvel. Vamos continuar. Item 18.4.6 fala que são facultadas às empresas construtoras, aquelas que são regularmente inscritas no CREA-CONFEA e têm um PLH, presta atenção, ela tem que ter um PLH na área de segurança do trabalho. Desde que essa empresa tenha esses dois requisitos, atenda esses dois critérios, regularmente inscrita no CREA-CONFEA e tem um profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho, né? Nessas situações, ela pode adotar soluções alternativas. Olha que termo legal, soluções alternativas. Um termo bacana, né? Só que isso acaba abrindo margem para muita coisa. Tá? Eu já vi muita coisa sendo feita sobre a égide dessas soluções alternativas que são prescritas aqui no item 18.4.6. Por quê? Fala aqui que se ela tiver registrada no CREA-CONFEA e tiver um PLH em segurança do trabalho, né, ela pode adotar soluções alternativas às medidas de proteção coletivas previstas na SNR, a adoção de técnicas de trabalho e uso de instrumentos e tecnologias e outros dispositivos. Mas, quando ela abre essa margem para a empresa adotar soluções alternativas que não estão previstas na NR18, ela diz, essas medidas alternativas, essas soluções alternativas, né, que muita gente diz que isso aqui é só um eufemismo para gambiarra, eu não acho. Por quê? Porque a norma coloca alguns critérios para essas soluções alternativas. Ela diz o seguinte, ela diz que essas soluções alternativas, elas têm que propiciar um avanço tecnológico em segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, ela tem que objetivar a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos em condições de meio ambiente da indústria da construção e tem que garantir a realização de tarefas e atividades de modo seguro e saudável. Então, ela não abre ali, ela não escancara, né, a questão das gambiarras licitamente. Não, não, não. Ela fala, você vai criar uma solução alternativa, mas o sistema tem que continuar seguro, tem que continuar saudável para o trabalhador durante a realização das suas tarefas. Tranquilo? Vamos continuar. Então, ela deixa claro aqui também que essas soluções alternativas devem estar expressas. Quando for tratar dessas soluções alternativas, tem que estar expresso os riscos ocupacionais a que os trabalhadores estão expostos, descrição de equipamentos, identificação de EPIs, descrição de EPCs também e, logicamente, as medidas de prevenção a serem adotadas durante a execução dos serviços. E tudo isso
feitas, né, prescritas por um profissional legalmente habilitado. Observe, a norma deixa a margem para soluções alternativas, mas amarra que deve ser muito bem justificada. Bom, muitos colegas da área de construção civil, eu não sou engenheiro civil, tá? Mas muitos colegas da área de civil falaram que é interessante que tenha por um grande motivo. Qual o motivo? É que durante a execução da atividade tem algumas situações muito peculiares daquela obra em especial que elas não estão previstas na NR18. E aí o profissional fica sem um amparo legal para poder agir, né? Criar soluções que não estão previstas na 18. Então, agora com esse item que foi colocado na NR18 na última revisão, logicamente, a gente vai ter a possibilidade de soluções alternativas. Aqui menciona que tarefas envolvendo soluções alternativas, né? Elas só podem ser iniciadas com autorização especial, análise de risco e permissão de trabalho. Temos também que a documentação relativa à adoção de soluções alternativas, elas devem constar onde, pessoal? No PGR, exatamente, e deve ter as respectivas memórias de cálculos, especificações técnicas e procedimentos de trabalho. Observou? Então, sempre que você for criar uma solução alternativa que não está prevista na 18, você tem que argumentar bem, justificar bem, fazer análise de risco, permissão de trabalho, autorização especial, fazer as memórias de cálculos, especificações técnicas, para deixar claro que você pensou em tudo, mantendo sempre a segurança dos trabalhadores. Então, essa aqui é o nosso item 18.4, que a gente está encerrando esse item falando de PGR na NR18. Aí o próximo item a gente vai falar um pouquinho sobre áreas de vivência.